Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, abre o jogo e fala sobre 3 opções para reforçar o timão em 2022. Corinthians recebe resposta de Paulinho após definir oferta salarial. Pablo do São Paulo por Luan do Corinthians. Dirigente se posiciona com declaração surpreendente. Silvinho avalia a possibilidade de Duqueiroz ser titular do Corinthians. Bastidores do próximo jogo do Corinthians, contra a Chapecoense. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Como já sabemos, os 6 próximos confrontos do Timão: Chapecoense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Cuiabá, Flamengo, e o clássico contra o Santos. Quantos pontos você acredita que o Corinthians vai conquistar desses 18 pontos em questão? Você acredita na classificação do Corinthians para a fase de grupos da Libertadores 2022? Deixe aí nos comentários a sua opinião com o Vai Corinthians, e o nome da cidade de onde você está falando. E já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Continue ajudando esse humilde canal que também é seu. Deixe aí o seu like maroto e ajude o nosso canal a alcançar mais corintianos. Valeu pelo like, e vamos já conferir as notícias do Timão. Vai Corinthians! A ascensão de Duqueiroz no Corinthians é notável. Pouco a pouco, o jogador de 21 anos de idade vai deixando o rótulo de promessa para se tornar realidade. A Gazeta Esportiva apurou que Silvinho está avaliando a possibilidade de Du receber uma oportunidade como titular da equipe, mas não por necessidade, suprindo uma ausência, como já aconteceu, e sim por opção técnica. O encaixe de Du seria no meio-campo, a princípio, como primeiro homem do setor, em vaga que vem sendo ocupada por Cantilo e Gabriel nos últimos tempos. Mas não está descartado que Du componha uma dupla. A comissão técnica corintiana chegou ao consenso de que Du não sente a pressão dos jogos, receio que havia antes das primeiras apresentações dele no time profissional. A personalidade do atleta tem sido bastante destacada internamente. Além disso, a versatilidade conta a favor de Du, que não é rotulado apenas como um marcador, como Gabriel, ou articulador, como Cantilo. A revelação alvinegra tem recebido atenção especial justamente pela capacidade de entregar à equipe tanto uma marcação forte, agressiva, com velocidade, como também suporte na saída com bola para a transição entre defesa e ataque. No meio-campo, Du recebeu 2 oportunidades, ambas no segundo tempo, contra Palmeiras e Internacional. Foram pouco mais de 50 minutos na função, somando as 2 situações. 2 jogos grandes que Du respondeu bem. Foi ele quem iniciou a jogada do gol da vitória no derby, com um passe vertical, que atravessou o campo, e também foi ele o responsável por dar apoio defensivo para que Giuliano pudesse avançar no Beira-Rio. O camisa 11 acabou marcando um gol dessa maneira. Ao todo, Du participou de 6 partidas e tem média de 54 minutos por jogo. Contra Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Goianiense e São Paulo, ele foi utilizado como lateral, na vaga de Fagner, sendo diante dos gaúchos e no majestoso em números, ele encarou 22 duelos pelo chão e venceu 14. Pelo alto, das 3 que precisou brigar, superou seu adversário em 2. E conseguiu 10 desarmes. Com a bola nos pés, foram 217 tentativas de passes, com 181 acertos, o que dá um aproveitamento de 83,4% no fundamento. Abre aspas. O atleta mais uma vez entrou e respondeu, pode ser lateral direito, fez boa parte da carreira como meio-campista, como primeiro volante, como entrou hoje, contra o Inter, e entrou bem, e como terminou, na meia-direita, bem. É um atleta completo, com muita personalidade. Não é o Beira-Rio, o adversário, os clubes, os jogos. Ele encara da mesma forma e fez um grande jogo também, comentou o técnico Silvinho, logo após o empate no Beira-Rio, no último domingo, sem descartar que aquela formação do Corinthians na etapa final ganhe sequência. Abre aspas. A gente conseguiu criar uma situação muito favorável para o Corinthians no jogo e, de cara, de repente, é o futuro. Pode-se usar, sim, dentro de um futuro próximo. Paulistano, Du chegou ao Corinthians para jogar no Sub-13, em 2013. Quando tinha 20 anos de idade, ele já estava no Sub-23. Destaque na base, foi promovido ao profissional no segundo semestre deste ano. O contrato de Du com o Corinthians foi renovado no último dia 10 de
outubro e agora vai até dezembro de 2024. Torcedores do Corinthians e São Paulo levantaram a possibilidade dos clubes trocarem jogadores como fizeram em 2014, na negociação envolvendo Alexandre Pato e Jadson. Os possíveis envolvidos da vez seriam Pablo, atacante do São Paulo, e Luan, camisa 7 do todo-poderoso Timão. Você acredita que o Luan precisa de mais oportunidades? Ou não, o Luan deve sair, urgente do Corinthians? Comente aí, Luan fora, ou Luan fica? Durante live no canal aqui do YouTube do jornalista Jorge Nicola, uma fonte ligada ao clube alvinegro, porém, rechaçou essa possibilidade. Durante a live, Nicola enviou mensagem para uma fonte dentro do Corinthians questionando a possibilidade de uma negociação com o São Paulo, considerando que o clube alvinegro busca a contratação de um centroavante para 2022 e Pablo não vive boa fase com a camisa São Paulina. A resposta surpreendeu. Abre aspas. No São Paulo, a percepção que eu tive é que o São Paulo adoraria se livrar do Pablo, que recentemente teve seu contrato prorrogado até dezembro de 2023. No Corinthians, a percepção com relação ao Luan é a mesma. Mas, nenhum dos dirigentes que eu ouvi se animaram muito com a troca. A frase que eu ouvi do dirigente do Corinthians é espetacular. Ele disse, não existe nada, trocar uma merda pra pegar outra. Contou Nicola em seu canal aqui no YouTube. No Corinthians desde 2020, quando o clube desembolsou 5 milhões de euros, cerca de 22,7 milhões de reais na época, por 50% dos direitos econômicos, Luan acumula 71 jogos e apenas 9 gols pelo clube. Na atual temporada, são 29 partidas, sendo 18 como titular, e 4 gols. Já Pablo está no São Paulo desde 2019, quando foi contratado junto ao Atlético Paranaense por 6 milhões de euros, 26,6 milhões de reais na época. Desde então, o atacante soma 120 jogos e 32 gols marcados. E você, meu amigo fanático, gostaria de ver o atacante Pablo no Timão? Responde aí. Sobre o Paulinho, o meio-campista está muito perto de ser anunciado como novo reforço do Corinthians na próxima temporada. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, o experiente meio-campista de 33 anos já teria um acerto apalavrado com a diretoria do Timão para 2022. De acordo com Samir, Paulinho não jogará no futebol brasileiro por outra equipe que não seja o Corinthians. Ele, inclusive, já deu ok para a oferta salarial oferecida pelo alvinegro. Ele está livre no mercado da bola desde a rescisão com o Al-Ahly, da Arábia Saudita, em setembro. Abre aspas. O Paulinho vai fechar com o Corinthians e assinar contrato. Ele já aceitou a proposta salarial do Corinthians e irá ganhar inicialmente 750 mil por mês, mas terá um aumento também nos anos seguintes e metas que poderão aumentar seu ordenado mensal, disse Samir. No último dia 15, a ESPN, Brasil, o presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, afirmou que tem interesse no retorno do volante. Amigo pessoal de Paulinho, Duílio gostaria de tê-lo no elenco alvinegro no ano seguinte. Abre aspas. É uma vontade minha, já não é de hoje, meu amigo pessoal, convivi muito com ele lá atrás. É um jogador que gosto muito. Mas depende muito, é a vida dele, a parte pessoal, financeira. Tinha muita convicção de que ele já estaria no Corinthians. Acho que ele fez o que entendeu ser o melhor para ele no momento, teve todo o meu apoio quando tomou a decisão. Faz parte a gente acertar ou não decisões na vida. Ele ficou lá muito pouco tempo e retornou ao Brasil, mas é um jogador que tem a cara do Corinthians e seria muito bom contar com ele, disse Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. O Internacional definiu, nesta terça-feira, a rescisão de contrato com o atacante Paulo Guerreiro, que tinha vínculo com o clube até o final de 2021. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou nesta quarta-feira sobre as buscas do clube para o ano que vem em termos de reforços. Com relação a reforços especulados para a posição de centroavante, ele foi firme ao negar a possibilidade de chegada do peruano Paulo Guerreiro. Abre aspas. Não existiu com nenhum dos três, no caso do Dentinho, Romarinho e Guerreiro. O Guerreiro não jogará no Corinthians. Não existe absolutamente nada, posso garantir, comentou o dirigente, em participação no programa Bola da Vez, da ESPN Brasil. Guerreiro tem 54 gols em 130 jogos pelo clube.
Duílio era diretor adjunto de futebol na época em que o Timão contratou o centroavante, 9 anos atrás, para a disputa do Mundial de Clubes. Já na frustrada negociação para a renovação do contrato, em 2015, havia se afastado do cargo. O nome do peruano ganhou força nas redes sociais por causa da saída dele do Internacional, ficando livre para negociar com algum clube visando a temporada 2022. O tom foi um pouco mais ameno ao tratar de Dentinho e Romarinho, mas também negativo. Abre aspas. Em relação aos outros nomes também não tem negociação. Acho que agora nós temos que aproveitar o momento, curtir os atletas que acabaram de chegar, continuou Duílio, confiante em uma evolução ainda maior daqui para frente. Muitos ainda nem se adaptaram ao grupo, estão fora de forma. Vieram para nos ajudar, vamos curtir esse momento, apoiar o time. Nossa torcida pode estar novamente na Neoquímica Arena, lógico que com todo cuidado, protocolos, vacina. Vamos aproveitar isso e deixar as futuras contratações para o ano que vem, concluiu Duílio Monteiro Alves. E você, meu amigo fanático, quem você contrataria se fosse o presidente do Timão? Deixe aí nos comentários quem seriam os seus reforços para 2022 se você fosse o presidente do Corinthians. Comente, curta, se inscreva, e faça parte desse bando de loucos.